Glória a Deus. Pode se assentar. Feche os seus olhos. Doce presença do Senhor está aqui. Como é bom, Senhor, acordar e sentir a Tua presença. Te pedimos que o Senhor fale, continue falando nos corações de quem nos ouve nesta manhã. E o que o Senhor tem para os Teus filhos seja liberado, Senhor, conforme a medida que cada um precisa, da forma abundante que o Senhor se manifesta. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Nós estamos na série Vida. Deixa eu ver se vocês estão conectados. Vida na vida. E isso é através do discipulado que nós vamos obter. Vida na vida. E no primeiro dia da série Discipulado, que nós estamos nessa série até o final do mês, porque dia 30 será o grande lançamento de discipulado para toda a igreja. Fala, oba! Não, irmãos, vamos lá com fé. Oba! Eu tô dentro. Diminuiu, gente? Fala, eu tô dentro. Amém? Deus te chama para esse momento. E a igreja está se movendo nesse trabalhar do Senhor, do discipulado. E eu vou falar um pouquinho aqui. No primeiro dia, a pastora Diana Timbó, ela falou sobre minhas escolhas me definem. Quem estava aqui? Eu não estava, mas eu assisti. Você pode assistir em casa. Foi grande a palavra que ela trouxe, falando sobre a importância de nós termos escolhas certas, escolhas direcionadas por Deus. Muitas vezes ela disse que as pessoas querem viver, o importante é ser feliz, o importante é fazer o que eu quero e ser feliz, mas Cristo escolheu fazer a vontade do Pai. Ele foi para a cruz. A escolha de Cristo fez com que eu e você hoje tenhamos a liberdade de acessar o trono de Deus. Então, as suas escolhas te definem quando ela está centralizada na vontade do Senhor. E no segundo dia, o Alisson, vamos profetizar já? O Alisson, ele ministrou aqui sobre maturidade. Quem estava aqui? Amém? Quem não estava também tem a oportunidade de assistir. E ele contou a importância que é nós sermos maduros, discípulos maduros, para não na imaturidade querer mover com as nossas próprias armas. E ele conta a história de Pedro, né? E nós tivemos, na última quarta-feira, a Thaisa que ministrou sobre o poder da igreja que ora, de discípulos que se posicionam em oração. E hoje eu quero narrar com vocês um pouco o tema da ministração é posicionados para multiplicar. Amém? Fala aí para o seu amigo, se posicione. Deus quer que você multiplique. Isso também acontece através do discipulado. E o discipulado, ele tem um porquê de ser. Primeiro que é uma ordenança de Jesus. Em Mateus, capítulo 28, diz assim, versículo 19. Portanto, ide. Olha a ordem. Ide. Ensinai. Primeiro você tem que ir e tem um propósito desse ir. Ensinai todas as nações, todas as culturas, pessoas de todos os tipos, de todas as formas, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as, continua, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, pode permanecer paradinho aí. O ide, para fazer algo, quer fazer discípulos, mas quando eu vou fazer discípulos, não é ensinando o que a Lucimara quer. Não é ensinando a forma que a Lucimara age. É ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, no discipulado, primeiro é uma ordem. Segundo, uma ordem para ensinar. E ensinar aquilo que Deus mandar. Então, se você está preocupado com o discipulado, fala, eu não sei, eu vou discipular com alguém, eu não sei quem essa pessoa é. Primeiro, olhe se ela se converteu. Ela é convertida? Se ela é convertida, ela vai refletir Cristo. Se ela vai refletir Cristo, ela vai ensinar o que Cristo te mandar fazer. Então, não corra do confronto, porque o discipulado vai acontecer. E nós vamos aprender hoje com um discípulo de Jesus a importância do confronto. Eu escrevi aqui que o discipulado tem um objetivo, que é formar o caráter de Cristo no meu próximo, para que ele possa multiplicar Cristo ao mundo. Se eu entendo que na minha vida cristã eu recebi Jesus, quanto aqui já recebeu Jesus como seu Salvador? Se você não recebeu, no dia de hoje você tem essa oportunidade. Quando eu reconheço que Jesus é o meu Cristo, é o meu Salvador, eu decido dizer não ao mundo e eu me converto ao Senhor, eu me batizo, meu espírito é vivificado e parou por aí. É isso? Não. Tem um processo. Tem etapas a ser seguidas. E essa etapa é possível através do discipulado. É através que você teve o espírito vivificado e você precisa retirar coisas de dentro de você para se tornar no caráter afiado de Cristo dentro de você. Amém? E para ilustrar um pouco isso, as etapas do discipulado, eu vou falar de um dos discípulos de Jesus, que foi citado nas duas últimas ministrações, que foi Pedro. Pedro, ele tem uma característica e é listado como um discípulo impetuoso, comunicativo, falante e ao mesmo tempo até arrogante nas falas dele. E Jesus escolhe a Pedro. Alguns historiadores vão dizer que Pedro talvez tenha sido um dos discípulos mais velhos, porque é o único que traz na Bíblia que era casado. E Pedro vem para o discipulado de Jesus através de André, o irmão dele. Então a gente já vê o poder do Evangelho, que é alcançar as famílias. Então se você está aqui sozinho, como a Letícia estava, que deu o depoimento aqui, e você às vezes intercede para alguém que está na sua casa, que está distante, saiba que quando a conversão é genuína em você, isso vai se estender à sua família. E nenhum dos seus se perderá. E Pedro veio ser discípulo de Jesus, conhece Jesus através de André. E diz que através do discipulado de Pedro, a sogra de Pedro foi alcançada. Amém? Deus não vai deixar que ninguém da sua família se perca. De filhos, a noras, as sogras, todos serão alcançados. E Pedro, então, viveu essa experiência com o Senhor. Mas quando Jesus chama Pedro, ele tinha outro nome. Quem sabe? Simão. E Simão significa aquele que ouve. Fala comigo, aquele que ouve. Ou ouvinte. Pedro, que era Simão, ele tinha essa habilidade natural de ouvir. E saiba que quando Jesus te chama, Ele vai usar tudo que você tem. Todos os seus dons que foi dado a Ele, e as suas habilidades, os seus talentos, Ele vai usar. E Pedro era Simão, que era ouvinte. Algumas irmãs prestaram atenção, que bênção. Pedro era ouvinte. E Pedro ouviu possivelmente André falar de Jesus e foi conhecer Jesus. E quando Pedro conhece Jesus, Pedro tem o nome, Simão tem o nome transformado para Cefas, que traduzindo é Petras, Pedro. Pedro significa rochedo. Fala comigo, Pedro
significa rochedo. Simão, Pedro, guarde isso aí. Sabe por quê? Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, fala que Deus chama as coisas que não são como se fossem. E Deus já via Pedro como rochedo. Amém? Então, quando você que vai discipular pela primeira vez se sente incapaz, e a maioria que passou pelo ciclo de ter que discipular o outro, falava, eu não estou pronto. Mas Deus chama as coisas que não são como se fossem. Amém? E Pedro, então, é chamado por Jesus todas as vezes de rochedo, rochedo, rochedo. E Pedro era muito atento e ele ouvia Jesus, por isso que ele era intrépido e ele era o primeiro a sempre se manifestar. Tinha um perfil de liderança muito forte, ele era sempre o primeiro a se manifestar. E a primeira passagem que a gente vê de Jesus, e Pedro participa, é da multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos. Pedro estava lá. E Jesus multiplica, então, os 5 pães e os 2 peixinhos. E depois que sobra muitos pães, Jesus pede para colocar tudo em cesto, em 12 cestos. Pedro estava lá, com certeza, com o seu cesto. Eram 12? E Pedro vive essa experiência com Jesus. E depois Jesus despede a multidão, pede para os discípulos irem para o barco até o outro lado, à margem. E Jesus fica, despede e sobe para orar. E no meio da noite, começa um vento muito forte. As ondas se agitando de maneira muito forte no meio do mar. E os discípulos começam a ter medo. E os discípulos começam a observar os ventos. E eles começam a ter medo. E o que eu aprendo aqui? Eles haviam vivido uma experiência sobrenatural com Jesus. Havia passado para o outro lado do rio, estava caminhando, amando de Jesus. Mas no meio da vida cristã, a gente passa por situações, por ondas bravias, por infortúnios que passam na vida daqueles que conhecem ao Senhor. A mãe da Letícia perdeu o filho. Você pode ter perdido o emprego, perdido o esposo, perdido a esposa. Quantas situações podem ter vindo e o seu barco quase a pique. Mas no meio da tempestade, não é tempestade, né? No mar revolto, Jesus vem. Na 4ª vigília, Jesus vem. 4ª vigília por volta das 3 horas da manhã. Jesus vem no meio do mar. Andando sobre as águas, andando no meio das circunstâncias muito terríveis que os seus discípulos estavam passando. Deus jamais vai te deixar sozinho. Deus jamais vai prover, vai deixar você passar situações, se Ele te prover o descanso, Ele vai caminhar até você. Não se sinta só na jornada cristã. Não se sinta, isso é só um processo. Após você ter recebido Jesus, falar as coisas parece que pioraram. Mas a diferença é que Jesus vem ao seu encontro. E os discípulos lá, ao ver Jesus ao seu encontro, ficaram aterrorizados porque acharam que era fantasma. E de fato agora nós vamos morrer. Olha o fantasma vindo. E Jesus diz, no meio do caos, Ele diz... Tem de bom ânimo? Fala para o seu amigo aí. Tenha bom ânimo. Sou eu. Jesus estava na tempestade. Jesus estava no caos. E Ele diz, não temas, tenha bom ânimo. Eu estou aqui. Glória a Deus. Posso aplaudir ao Senhor? Na jornada cristã, você vai passar por tribulação. Você vai passar por situações difíceis, que talvez o medo vai prevalecer sobre o seu sentimento, a sua alma vai gritar, porque os discípulos dizem que gritavam. E quando Pedro ouve Jesus falando, ele era ouvinte, ele ouve Jesus, fala, se é tu mesmo, faz que eu vá até você.
E Jesus responde à sua fé. Não importa o tamanho dela. Ele se move através da sua fé. E Jesus responde à fé de Pedro e diz: vem. E Pedro, tendo pouca fé, veio e andou sobre as águas. Oh, querido, quando você é um discípulo ouvinte do Senhor, não importa a situação, quando Jesus te falar, tenha bom ânimo e caminhe na promessa do Senhor. Caminhe no que Ele tem para você. Pedro caminhou por sobre as águas. Mas quando Pedro, na pequena fé dele, caminha sobre as águas, ele observa o vento, ele observa as ondas, e ele começa a afundar. Na jornada cristã, tem situações que você se sente muito fraco. Parece que o que você cria já não é suficiente para te manter firme na convicção do que você recebeu a Jesus. E você quer afundar, você quer olhar para trás, você quer desistir, você quer desanimar. Oh, querido, permaneça firme em quem te chamou. Não desanime diante das situações. Permaneça firme. Só que Pedro, ele estava se movendo ainda naquilo que ele achava que cria. Não em quem tinha chamado ele. E é o risco que nós corremos. Estar firmados nas nossas próprias convicções. Sou crente há tantos anos. Agora tem que fazer discipulado. Conheço a palavra de Deus, já li a Bíblia mais de 2 vezes. Agora eu tenho que parar, sentar à mesa e ser discipulado? Onde é que você está firmando? Cristo está te chamando para que você firme na rocha. Não nas suas convicções. Não em quem você acha que você é ou que você sabe. Mas nele. E Pedro ainda não tinha entendido que essa rocha que Cristo chamava ele, não estava nas convicções que ele tinha, mas era Cristo nele, a rocha inabalável. E Pedro vive uma outra experiência com Jesus, já é a segunda dele. Pedro, ele vive uma outra experiência. Jesus estava indagando os discípulos. E ao indagar os discípulos de como estava a reputação, não a reputação dele, mas o que as pessoas estavam dizendo, quem ele era. E uns diziam, um falam que você é João, outros falam que você é o profeta, e tantas coisas falavam de Jesus. E aí Jesus chega, porque no discipulado tem confronto. Você sabe a diferença de confronto e afronta? Porque às vezes você fala assim, nossa, fulano me afrontou. Afrontar é expor o seu erro diante de todos. Isso é afronta. Confronto é quando à luz da palavra de Deus, há transformação. Jesus te revela onde é que você está precisando ser ajustado, aonde você precisa ainda deixar as coisas do passado e se tornar caráter de Cristo. É o confronto à luz da palavra de Deus. E no discipulado é isso. E Jesus nesse momento começa a confrontar, porque os discípulos vão falando de todo mundo, né? Aos tribunais que estavam no coração das pessoas. E Jesus fala, e você? Porque Jesus não quer saber do outro. Ele quer saber de você, do seu coração. E no discipulado, que é vida na vida, é você abrindo o seu coração para um discipulador que vai, através do Espírito Santo, confrontar algumas coisas, sim. Mas não para te envergonhar, mas para que você seja transformado no caráter de Cristo. Ah, você recebeu Jesus e permanece com as mesmas práticas do passado? Permanece nas mesmas rodas, com as mesmas conversas? Cristo quer você por completo. Cristo quer você por inteiro. E Jesus confronta então os discípulos. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, ouvindo Jesus perguntar, pula na frente e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh, aleluia! Ele se posiciona naquele momento e diz, tu és o Cristo.
E Jesus diz para ele: você é feliz, Pedro. Por quê? Tá vendo, Pedro? Não é de você esse conhecimento. Você falou na frente, vamos pensar aqui, né? Como vamos conjecturar? Foi na frente, falou que mas quem te revelou foi o meu Pai. Não foi o conhecimento de Pedro que ele estava firmado. Não, foi o meu Pai que te revelou. E quando a gente compreende o poder transformador que há, quando nós recebemos Jesus, não é porque nós somos melhores do que o outro que está no mundo. Não, é porque o Espírito Santo nos revela quem nós somos e que nós precisamos de um Salvador e que nós precisamos de Jesus na nossa vida, que nós precisamos caminhar com Ele. É o Espírito Santo, irmãos, que fez com que você estivesse aqui hoje. Não é na sua vontade. Nós não somos melhores de quem está lá no mundo. E às vezes a gente acha que a gente é. Porque eu estou aqui. Porque eu recebi Jesus. E quem está na prostituição? Quem está na prática do pecado? Precisa receber a revelação. Não é porque Pedro era melhor que os outros. Porque Pedro sabia de Jesus. Cristo revelou. Deus revelou quem Jesus era a ele. E quando você é revelado nessa verdade, não dá para você ficar sem multiplicar. Não dá para você ficar sem querer que o outro também conheça esse evangelho genuíno. Que o outro também conheça essa revelação. Porque Pedro só foi revelado porque André falou de Jesus para ele. Porque ele decidiu caminhar sobre as águas. Porque ele decidiu caminhar na palavra de Jesus. E aí o Espírito pôde revelar a ele quem Jesus era. Que você possa ter amor às outras vidas que estão longe de Jesus. Tem amor às pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Traga-las para perto. Traga elas para conhecer, para que o Espírito Santo possa revelar quem Jesus é. E se você ainda está aqui, já até recebeu Jesus, mas ainda não tem essa revelação, se aproxime mais perto de irmãos que tenham. O discipulado é essa oportunidade de irmãos maduros discipular outros, de irmãos que estão já conhecendo a revelação, poder ativar o seu espírito a essa verdade. Pedro então tem a terceira experiência, que teve a grande revelação de Deus. Quem revela quem o Filho de Deus é o próprio Pai. Amém? Eu quero trazer um pouco aqui. Quando Jesus estava no Getsemane, o Alisson trouxe isso, que era o lugar de esmagamento. Onde Jesus ali, toda a ira do Pai, que Ele diz que é revelado aos nossos corações de quem nós somos. Toda a ira do Pai contra o pecado estava sobre Jesus. E Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade. Olha as suas escolhas, amados. Jesus escolheu a cruz. Embora toda a ira e todo o meu pecado, o seu pecado, a humanidade estava sobre ele ali, ele sentiu toda a amargura e ele foi esmagado ali no Getsemane. A ponto que ele chegou até os seus discípulos, Pedro estava lá também, e os discípulos estavam dormindo. Ele volta e chora a dor de todo o pecado, do meu pecado, do seu pecado. Ele chora ele chora e soa sangue de tanto sofrimento. E ele decidiu passar por isso, como um bom discípulo do Pai. Ele decide passar. E naquele momento, o que acontece? Jesus chega os soldados, um discípulo escolhido, beija, mas não precisava, porque Jesus mesmo disse que eu sou quem vocês procuram. Ele se posiciona. Pedro, com as armas naturais, vai lá, corta a orelha de Malco. Jesus restaura a orelha dele. E vocês aprenderam que no discipulado nós vamos curar quem a gente não feriu. Oh, glória! É muito bom isso, né?
porque somente revelado pelo Espírito de Deus. E Pedro vê Jesus sendo levado. Pedro se afasta de todo esse cenário. Ele vai até onde Jesus está sendo julgado, no andar de cima. Ele vem no andar de baixo. E ele ouve tudo que está sendo falado. E o julgamento de Jesus acontecendo. Ele é reconhecido. Você não era um dos deles? Ele fala, não, não sou. E há pouco tempo antes ele estava dizendo que Jesus não podia passar por aquilo. Ele chama Jesus no canto, lá na última ceia, e fala, não, você não pode falar que isso vai acontecer com você não. Que você vai morrer, que isso vai acontecer, você não pode dizer isso. Em secreto, Jesus repreende a Pedro. Hein? Jesus repreende a Pedro nesse momento? Quem que Jesus repreende? A Satanás. Pedro, naquele momento, tinha ouvido a voz de Satanás e tinha dito para Jesus, não fala isso, tenha compaixão de você mesmo. Como que você fala que você vai morrer desse jeito? Tenha compaixão. Jesus nunca vai repreender um discípulo. Ele vai repreender as obras da carne nesse discípulo. Durante o discipulado, Deus não vai te fazer nada para te afastar. Mas Ele vai repreender as obras da carne que está em você. Pedro não afastou. Jesus não repreendeu a Pedro, mas repreendeu a Satanás. Afasta-te de mim, arreda-te de mim, curando novamente a alma de Pedro. E Jesus fez isso no secreto. Se você olhar, Pedro leva Jesus à parte e fala isso. E à parte, Jesus repreende a Pedro. E vamos lá então, Pedro nega Jesus uma primeira vez. Passa mais um pouco, vem outra pessoa, um sumo sacerdote que estava lá no Getsemane, e fala, por acaso você não é um deles? Parece que eu vi você lá no jardim. Você não é um deles? Pedro novamente fala, não, não sou. Chega um outro e fala, você não é um deles? O seu sotaque, a sua voz, o seu jeito é igual a dele, é semelhante ao dele. E Pedro fica irado, braveja, xinga e fala, não sou eu juro que não sou eu. E ele blasfema contra o próprio Deus nesse momento. Firmado nele, na inconstância dele, na humanidade dele. Não esqueçamos que quando a gente recebe Jesus, que a gente torna super mulher ou super homens. A nossa humanidade está em nós. E se nós não estivermos firmados na rocha que é Cristo, nós vamos cochilar, ora eu estou firme, ora eu não estou. Ora eu quero que Jesus, não deixe Jesus lavar os meus pés, outra eu falo, me dá um banho. Ora eu vou dizer, eu vou estar com você, não vou permitir, eu corto a orelha de quem for. Mas na hora que eu preciso, cadê Pedro? Pedro sai daquele lugar, onde ele é questionado, e ele nega Jesus, e o galo canta, e ele lembra, Jesus disse para mim, eu ouvi ele dizendo, hoje mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E o galo canta. E ele já tinha negado Jesus 3 vezes. A humanidade de Pedro, latente nele. Latente nele. E nessa etapa de discipulado, Pedro começa a chorar amargamente, sai dali, chora amargamente. A palavra de Deus fala que ele chora amargamente. Ele começa a entender quem de fato ele era. Ele não passava de um pecador. Ele não passava de um pecador que novamente, diante das próprias convicções, não era o suficiente para sustentar ele em quem Jesus dizia que ele era. Querido, nós, por nós mesmos, não temos firmeza. Por nós mesmos, diante da adversidade, nós não temos firmeza. Precisamos ter a concepção disso. E Pedro tem essa concepção, ele fica amargurado. E é nesse momento que tudo indica que Pedro desistiu do discipulado dele. Porque não se vê mais falar de Pedro. Depois da crucificação, onde está Pedro? Na hora de
tirar o corpo de Jesus e dar um sepultamento, onde está Pedro? Não se vê mais Pedro. Porque Pedro estava agora se justificando por ele mesmo. Eu não mereço o amor desse Pai. Eu não mereço o amor de Jesus. Eu neguei Ele. Não fui suficiente. Querido, nós não somos suficientes. É a graça de Deus em nós. É a graça de Deus em nós. E no discipulado a gente vai aprendendo isso, que eu preciso ter a morte do eu. E eu creio que neste dia, Pedro começa a morrer. Nas convicções dele. Eu era o primeiro a falar, quando eu ouvia ele. Fui o primeiro a negar. E Pedro se arrepende. Perdão. Pedro se arrepende. E se esconde. E Jesus é sepultado, ressuscitado. E quando as mulheres vão até o sepulcro, não foi Pedro. Foi até o sepulcro, vê um anjo de branco, vestido ali. Ele fala: por que procura entre os mortos aquele que vive? Vá, diz aos meus discípulos e a Pedro. Uau, gente. Pedro tinha caído. Pedro não se via digno de ser discípulo de Jesus. Mas o próprio anjo diz: coloca Pedro de novo ao lugar a qual ele foi chamado. E diz: diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou aparecer a vocês. Ele vai até a Pedro. E as mulheres vão contar até a Pedro. Só que a palavra de Deus diz que quando Jesus chega e ele aparece a 4, Pedro não está lá. Ele aparece, depois Tomé vê, me deixa pôr as mãos, vê se é você mesmo. Não. E aí Jesus então vai até a praia. E Pedro tinha dito aos seus discípulos: eu vou pescar. Eu vou voltar à minha situação de quando eu conheci Jesus. Eu era pescador. Eu vou pescar. E Pedro vai pescar. E junto com ele outros discípulos vão também. E Jesus está na areia ali da praia. Está vindo ele vir do barco. Sem nada pescar. Ficar a noite toda sem nada pescar. E de repente tudo indica que é o João, o apóstolo amado de Jesus, porque fala aquele a quem Jesus amava. Ele olha e tem um homem na praia e fala assim: oh, vocês têm alguma coisa para comer? E esse homem era Jesus. Você tem alguma coisa para comer? Que é a linguagem que a humanidade entende. O dá, come, eu quero, sacia. Você tem alguma coisa para comer? Eles falam: não, não pescamos nada. E João reconhece e fala: Pedro, Simão, Pedro, é o Senhor. Pedro se veste e vai a nado. Começa a nadar até chegar à margem. Como eu aprendo com Pedro? Nesta hora, Pedro não pede para ir sobre as ondas. Pedro vai com a humanidade dele mesmo. Pedro vai do jeito dele mesmo, da forma que ele sabe mesmo. E ele mergulha e começa a nadar para ir ao encontro de Jesus. Sem arrogância, sem prepotência, arrependido. Primeira etapa do discipulado é arrependimento. É a morte do eu. E eu quero que você feche os seus olhos. Que você entenda a profundidade dessa verdade do discipulado, que é a morte do eu, do arrependimento. Peça para que Deus sonda o seu coração, que Ele sonda o mais íntimo. E fala: Senhor, eu tenho caminhado na minha própria convicção, no meu conhecimento, naquilo que eu acho que eu sei do Senhor, questionando tudo, questionando a direção dos pastores, questionando a direção dos pastores, questionando o discipulado, porque eu me sinto já tão autossuficiente. Sonda-nos, Deus.
Sonda-nos, Deus. Nade a presença de Deus. Oh, que você possa mergulhar em Deus nessa manhã. Do jeito que você é. Da forma que você é. Da forma que você está. Pedro, que foi com a mesma força dele até Jesus. E dizem, João, pode colocar aí, João 21. Olha o que acontece. Ele vai a nado até Jesus. E quando ele chega até Jesus, irmãos, quando ele chega até Jesus, Jesus diz assim para eles, ó. Jesus alimenta eles. Pede para eles jogarem, antes pede para eles jogar a rede do outro lado. Eles jogam a rede, eles colhem, eles pescam 153 peixes. A Bíblia diz que eles pescaram 153 peixes. Por que será que Jesus... A Bíblia traz detalhes de coisas. Ele pescou. Mas quando chegou até a praia, e Pedro vem na frente, e ali já tinha um braseiro, já tinha um peixe. Jesus não precisava deles pescar nada. A provisão está nele. Não é na sua força. Ainda que ele traga provisão na sua vida, não é no seu esforço, é na palavra dele. E eles pescaram, mas o peixe já estava pronto para matar a fome deles. E Jesus diz assim, pode colocar aí, 21. Jesus dá alimento a eles. E no versículo 16 assim, tomou a dizer-lhe, Jesus alimenta eles. Chega até Pedro e fala assim, Simão Pedro, filho de Jonas, ouvinte Pedro, ouvinte Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Deus limpando o coração do Pedro da humanidade. Porque Pedro se achava talvez melhor do que os outros discípulos. Ele era sempre o primeiro. Tu me amas mais do que esse? E no original, esse amor que Jesus pergunta é um amor sacrificial. É um amor ágape. Você me ama a ponto de morrer mais do que esses? Pedro responde no amor filial, o amor de amigo. Ele fala, tu sabes que eu te amo. Então Deus está dizendo, olha Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. O amor de Pedro não era um amor na expectativa de Deus, mas no amor dele, Deus fala, você tem condição de discipular? Você tem condições de formar discípulos? Apacenta os cordeirinhos. E na segunda vez, pode colocar o versículo 16. Tomou-lhe a dizer, segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. No amor de novo, o amor sacrificial. Já não é em comparação aos outros, porque o olhar de Pedro estava nos outros. Era agora eu e você. Jesus não te compara, amado. Ele quer você. E Jesus diz a Pedro então, Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. No amor filial. Apacenta, nessa base de amor que você tem mesmo, humano, apacenta as minhas ovelhas. E no último versículo disse Jesus pela terceira vez, Simão, Jonas, filho de Jonas, ama-me. Esse já é um amor filial. Você me ama do jeito que você está falando que você me ama, da forma que você consegue me amar, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Deus quer usar você para curar vidas da forma que você dá conta, do jeito que você dá conta, porque Ele diz que você é rocha. A vida na vida é Cristo em você. Ele é a rocha em você. E quando Pedro, depois dessa cura que existe entre ele e Cristo, Jesus diz aí para ele como ele vai morrer, com a base daquele amor humano mesmo, como ele vai morrer. E ele fala, Pedro, segue-me. E é restaurado o discipulado de Pedro. E aí então Pedro vai e vive em Atos 2 uma grande experiência onde ele foi cheio do Espírito Santo,
cheio, a presença do Senhor entrou em toda a casa. Ele foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 2, 41, é isso? Eu já termino aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta, cheio do Espírito Santo, e pede: arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ele conheceu o caminho do arrependimento. Ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. E Pedro, a palavra de Deus disse, e por sorte, através da pregação de Pedro, de bom grado, as pessoas que receberam isso, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus! O caminho do discipulado faz isso. Ele gera você o arrependimento. A morte do eu, de 153 peixinhos, 3.000 almas. Quando você está no propósito que Deus te chamou, você vai ser frutífero. Você vai multiplicar. Deus vai poder te usar. Deus vai te usar e você será um multiplicador para ser esse farol que brilha, não as suas convicções, mas a cruz e a luz de Cristo. Fique de pé, igreja. E eu quero que você louve essa palavra. Que você peça ao Senhor, que o Senhor possa te usar durante o processo do discipulado, possa te confrontar durante o período discipulado. Não corra dele, venha a nado ser discipulado por Jesus, venha da forma conforme a sua força, do seu jeito.